Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo Batista, eu tenho doutorado em Biologia da Relação Patógeno-Hospedeiro pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Atualmente trabalho como postdoc aqui nos Estados Unidos e eu fui convidado a fazer esse vídeo para falar de uma das técnicas de biologia molecular que são de grande ajuda para vários campos da ciência, inclusive da parasitologia ambiental e clínica. E essa técnica é chamada de PCR quantitativa ou qPCR. Vamos primeiro falar um pouco sobre dois conceitos sobre essa técnica e as diferenças dela com a PCR convencional. Primeiro, há dois métodos para essa PCR quantitativa. Uma é baseada num corante chamado CyberGreen, que se liga quando uma molécula de DNA de dupla fita é formada durante a reação de PCR. Toda vez que uma fita de DNA dupla é formada, o corante se liga a ela e emite uma fluorescência, CyberGreen. O outro método é usando uma sonda que se liga a uma fita simples de ácido nucleico e quando a DNA polimerase sintetiza uma fita complementar, essa sonda é degradada e emite luz. Independente de quais dois métodos você usa, você vai ter a detecção de uma fluorescência à medida que o DNA é sintetizado. E essa é a primeira diferença entre a PCR quantitativa da PCR tradicional. Na PCR tradicional, você precisa esperar todos os vários ciclos de síntese de DNA para só então acessar a amplificação de algum material genético alvo. Na PCR quantitativa, essa síntese de DNA durante a fase de amplificação desses moldes pode ser detectado em tempo real. Sabendo dessas duas diferenças, vamos agora ver como isso se faz na prática. Então, dentro do laboratório, como é realizada essa qPCR? Aqui no vídeo que eu estou mostrando para vocês, a primeira coisa que você precisa fazer, independente, é a coleta e o isolamento da sua amostra. Não vamos entrar em detalhes nessa purificação nesse vídeo. Seguindo nessa linha, uma vez purificado o DNA ou sua amostra de material genético, o que você precisa fazer é criar uma mistura. Como vocês podem ver aqui nesses tubos, essa mistura contém três principais ingredientes: água, oligonucleotídeos iniciadores, que são pequenos fragmentos de DNA que se ligam à sequência de DNA que você quer detectar nessa amostra, e o CyberGreen, no caso desse vídeo. Esse CyberGreen Mix tem o corante, o fluorófilo, que se liga à molécula de DNA e emite fluorescência, necessário para detectar a presença do DNA, mais a enzima DNA polimerase, sais, tampões e outros ingredientes. Uma vez preparada essa mistura, você precisa distribuir esse mix nas suas diferentes amostras isoladas de DNA. E você precisa ter muita atenção nessa hora para que não haja contaminação cruzada, para que você não troque as amostras, principalmente se você lida com um número muito grande delas. Seguindo em frente, uma vez que você distribui todas essas amostras nos diferentes tubos, devidamente anotados, o que você precisa fazer é transferir essa amostra para uma placa de 96 poços. Essa placa de 96 poços vai ser então inserida numa máquina chamada termociclador, que é esse equipamento aqui que vocês veem, que é capaz de realizar a PCR quantitativa em si. Dentro dessa máquina nós vamos ter uma ciclagem de temperaturas diferentes. E aqui, como vocês podem ver, as temperaturas variam. E tem dois passos principais nessa técnica que eu usei. Um é um passo de desnaturação inicial. Nesse passo de desnaturação inicial, o que eu faço nesse equipamento é aumentar a temperatura a 95 graus para que o DNA, que tem duas fitas, se desnature e forme agora duas fitas simples. Isso é essencial para que os primers se liguem a ele. Uma vez feita essa desnaturação inicial, o que acontece são vários ciclos, nesse caso 40 ciclos, que alternam entre 95 graus para desnaturação de DNA
160 graus. E é aqui que o CyberGreen entra em ação, porque quando essa fita é sintetizada, o CyberGreen se liga a essa dupla fita recentemente sintetizada e emite a fluorescência que um detector acima da placa consegue capturar. Agora, como que a gente interpreta esses dados? Então, agora vamos olhar os dados. Como interpretamos os resultados de uma PCR quantitativa? Toda vez que essa fluorescência é detectada acima de uma linha, acima do ruído das amostras que não possuem nenhum DNA, que a gente chama de background, nós temos a determinação de um threshold, um limite. Toda vez que essa fluorescência ultrapassa esse limite, nós temos um CT, ou Cycle Threshold, que nada mais é qual é o ciclo daqueles 40 ciclos de PCR você começou a detectar uma fluorescência verdadeira acima do ruído das amostras que não possuem nenhum DNA. Esse CT é extremamente importante porque ele nos permite calcular a quantidade de DNA presente nessas amostras. Existem dois métodos principais de quantificação. O primeiro é uma quantificação relativa, e nesse caso aqui nós temos dois exemplos, duas amostras, uma em vermelha e outra em azul. Como vocês podem ver, a fluorescência na amostra em vermelho apareceu muito próximo antes da amostra em azul. E aí nós temos dois CTs diferentes. E eu posso usar a diferença desses dois CTs para fazer uma quantificação relativa. Ou seja, eu posso dizer que a amostra em vermelho possui mais DNA ou a expressão de um gene é maior na amostra vermelha do que na amostra em azul. A próxima quantificação é uma quantificação absoluta. Dependendo do objetivo da sua pesquisa, talvez você queira dizer, eu quero saber exatamente quanto de DNA existe nessa amostra. E para isso eu preciso de uma curva padrão, que nada mais é que uma PCR quantitativa que eu fiz, mas nos tubos, nos poços daquela placa, eu coloco uma quantidade conhecida e bem definida de DNA. No nosso exemplo aqui, eu tenho 4 amostras que vão de 100 nanogramas a 0,1 nanogramas. E elas apresentam CTs distintos. Eu consigo traçar essa linha e usando algumas equações eu consigo quantificar. E se a minha amostra apresenta um CT dentro dessa curva padrão, eu consigo determinar no meu exemplo aqui que a minha amostra de DNA possui 1 nanograma de DNA. Essa é a quantificação absoluta. Independente de qual é o método de quantificação que você vai usar, a PCR quantitativa ela é muito mais sensível que uma PCR convencional, o que traz vantagens. Apesar de ser uma ferramenta poderosíssima em vários campos da pesquisa científica, a PCR quantitativa possui suas limitações. Por exemplo, eu sei que a minha amostra de DNA possui vários ácidos nucleicos. Eu posso determinar a quantidade, eu posso determinar a presença, posso dizer que ela tem mais material nessa amostra do que na outra. Mas ela não diz se a amostra de DNA veio de um organismo vivo ou morto, por exemplo. Por isso que em qualquer pesquisa é a combinação de várias técnicas que nos permitem ter maior confidência, maior confiança nos resultados que a gente usa. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou também, não esqueça de apertar o like, seguir o canal, ativar as notificações do canal para que você não perca nenhum vídeo futuro. Até mais. Foi um prazer falar com vocês.